Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um estudo. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês que chegaram até aqui. Se você chegou aqui neste vídeo, é porque o Eterno tem uma palavra para você. Ele tem algo a falar com você. Então, vamos continuar o nosso assunto, né? Do vídeo de ontem, do último vídeo, né? Que foi gravado. É um assunto extenso, né? Eu dei só uma pincelada. Muito, ainda tem muita informação em relação a esse assunto, né? Ontem nós aprendemos que o cabelo, ele não é matéria, né? O cabelo, ele é energia, por isso quando o nosso corpo volta ao pó, que é matéria, como diz na palavra, toda a carne ela se decompõe. Mas o cabelo, né, ele fica intacto, porque ele não é matéria. O cabelo, ele é energia. O cabelo, ele é um véu espiritual de proteção natural que o Eterno deu, né, para nós mulheres, não só por estética, né, para nos deixarmos, né, ainda mais linda, mas com essa função, né, energética, né, essa antena que capta, né, energia, que protege aquilo que é mais precioso, né, que é a nossa glândula pineal, né, o nosso acesso com o divino. E aí, depois que eu gravei, né, essa aula, eu fiquei pensando muito e meditando muito sobre essa questão, né, do cabelo. Dizem que depois, mesmo depois da morte, o cabelo continua crescendo, né? É espantoso, né? Mas eu já ouvi vários relatos, né, falando justamente isso, que depois que a gente morre, né, o cabelo ainda continua a crescer. Então, nós vimos ontem a questão, né, do padrão que Deus coloca, o padrão estético, né, para o homem, para a mulher, em todos os sentidos, né, Deus, ele deixa definidos seus padrões, né. Nós vimos sobre o voto, né, do Nazireu, sobre a questão da, da leitura, né, de como outras culturas, eles veem também o cabelo, né, nós vimos aí, como na questão aí dos guerreiros, né, se você observar bem, você vai ver que em algumas religiões, né, que Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira, ele é enganador, e tudo que Deus fez, ele imita, faz uma cópia barata, e tudo que Deus fez, ele distorce também, né? Tudo que Deus fez perfeito, ele distorce, né? Assim como nós vimos na questão da aparência, Deus faz um ser humano puro em todos os sentidos, né? E ele vai lá e ele traz sujeira para o ser humano, não só a sujeira do pecado dentro, mas fora também, porque quando a pessoa ela tá suja por dentro, né? Ela tá no pecado, no charco do pecado, essa sujeira vem para fora também, né? Exterioriza essa sujeira. Então, a gente vê que em religiões, né? Muitas dessas religiões aí, a gente vê que eles também, assim como na Bíblia a gente tem o voto do Nazireu, e algumas culturas e religiões, eles têm o voto, né, dos cabelos também. Eles cortam os cabelos, né, fazem uma trança, uma mecha, cortam o cabelo e oferecem lá, né, colocam nas águas, né, fazem as suas oferendas e oferecem o cabelo. Então, o cabelo, ele não é algo tão simples, né, tão comum, né, como a gente às vezes pode pensar que ele seja, né? O cabelo,
ele é a extensão da nossa alma, né? E o véu, né, falando mais, complementando, né, o véu, eu queria só pontuar aqui 2 pontos, né, para depois eu entrar no assunto de ontem, de hoje, é só complementando o assunto de ontem, né, em relação ao véu, né, quando a mulher casa-se, né, quando ela assume um compromisso, né, de se unir ao seu esposo, e ela faz um voto com ele, uma aliança com ele, ela vai ao encontro desse noivo para selar essa aliança com um véu, né? Na cultura judaica, este véu, né, é retirado na hora, né, que o noivo ele se casa no altar, né, culturalmente assim. Só que na cultura judaica, né, a mulher coloca aquele véu e ela não tira mais da sua cabeça, né? É algo definitivo, né? Não aquele véu fino, branco que se usa na cerimônia do casamento. Ela vai com aquele véu, né? O véu fino, mas o seu cabelo já vai coberto, né? O seu cabelo já vai coberto. E a partir daquele dia, né? O que mostra para a sociedade que ela é uma mulher comprometida, casada, é justamente a cobertura do seu cabelo. É o seu cabelo estar coberto, né? Que demonstra para a sociedade que ela é uma pessoa comprometida. Tanto que as jovens, né, até os dias de hoje é assim na cultura judaica, né, as jovens elas não colocam o lenço. O lenço, né, para cobrir a cobertura do seu cabelo, ele só ocorre no momento do matrimônio. E aí eu tava pensando, né, que há não tanto tempo assim atrás, né, há um século atrás, eu creio que menos que isso, né? Eu lembro que as nossas avós e as nossas bisavós, elas tinham esse hábito. Elas tinham o seu costume. Se você tem aí depois mais de 48, 50 anos, você vai lembrar que as nossas, né, as nossas nonas, as nossas vós, as nossas bisas, elas tinham a sua cabeça coberta, era coberta a sua cabeça, elas usavam lenços na cabeça, né? As mulheres casadas, era o comum as mulheres casadas usarem lenço. Por que eu tô falando isso? Porque quando se aborda esse assunto da questão, né, de nós saímos tanto dos padrões bíblicos, essa é a verdade, que quando nós falamos dessa questão da cobertura, se tornou algo retrógrado, né? Ultrapassado e velho. Só que a palavra do Eterno, né? Ela não tem prazo de validade, ela não é temporal, ela é atemporal, né? Ela não se amolda a nenhuma cultura e a nenhum tempo. Então, os padrões estabelecidos, né, pelo Eterno, eles são padrões que Deus deu para a humanidade eternamente, né? Enquanto nós estivermos nesse plano aqui de, né, caídos no pecado. Então, a palavra de Deus não mudou. O que mudou foi a visão do homem. O que mudou foi a desobediência do homem, né? Porque desde que mundo é mundo, né? Nas culturalmente, era comum a mulher casada ter o seu cabelo protegido, a sua cabeça coberta. Geralmente, o ato de descobrir a sua cabeça era dado por mulheres, né, da vida, mulheres prostitutas, sacerdotisas cultuais, eram esse tipo de mulheres que tinham, né, esse hábito. Por isso, quando Paulo, né, em 1 Coríntios 11, ele aborda essa questão da mulher não orar e não profetizar com a sua cabeça descoberta, né? Não é uma questão cultural da igreja de Corinto, como muitos querem que nós entendemos, porque o Paulo,
ele mesmo dá o princípio. Quando ele fala, né, o porquê da proibição, ele diz o motivo da proibição. E o motivo da proibição não é a questão cultural, porque não é isso que Paulo diz, não é isso que está escrito na palavra. Paulo, ele volta para o princípio, para justificar aquilo que ele estava, aquela doutrina, né? Para justificar aquilo que ele estava falando ali, aconselhando ali, falando. Assim como Jesus, quando Jesus ele é confrontado, né, a respeito da traição e do divórcio, né, Jesus fala assim, ó, Moisés deu carta de divórcio pela dureza do coração do homem, mas, no entanto, no princípio, qual foi o padrão que Jesus ele estabelece? É o princípio, né? No princípio, não foi assim. Quando Deus criou homem e mulher, então qual é o fundamento que já foi colocado? Foi aquele que o eterno, que Deus colocou lá no princípio. E qual foi o fundamento que Deus colocou lá no princípio? Foi de que a mulher, ela pecou e fez o homem pecar, cair em pecado. E Deus deu e houve uma consequência desse pecado. Só que o que eu vejo hoje é que eles não querem, né? As mulheres, né? Na sua maioria, elas não... isso é espírito de rebeldia. Elas não querem aceitar a consequência do pecado, a consequência de uma transgressão que foi feita, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa assim degringolou de uma tal maneira que as mulheres elas estão indo tão desenfreada que eu não sei, né, o que vai acontecer. Porque o negócio, ele perdeu o controle totalmente. Os homens estão sendo, assim, tratados como uns banana, porque as mulheres, elas estão justamente, elas continuam ouvindo, né, a voz da serpente e obedecendo a serpente, e o homem, né, ele tá num papel, assim, vergonhoso. Por quê? Né, vamos voltar no princípio, vamos partir do princípio, assim como Jesus, ele vai lá no princípio para justificar a sua resposta. E Paulo também, né, quando ele vai falar aqui, ele vai lá no princípio, né? Então vamos no princípio, de novo, para nós entendermos bem, porque quando Eva... Olha só, Deus, ele cria, a mulher é uma potência saída das mãos de Deus. A mulher, ela é uma coisa extraordinária que Deus fez, só que ela é tão forte, tão potente. Olha, Deus deu à mulher o dom de gerar. Deus deu à mulher a sensibilidade espiritual, né? A gente sabe que a mulher, tem o sexto sentido, ela é sensitiva, né? Então Deus fez uma potência, colocou um potencial muito grande na mulher. A mulher é uma criação extraordinária e Satanás viu isso e ele investiu para derrubar a mulher. Aí o que acontece? Quando a mulher cai, Deus, que é infinito em sabedoria, ele vê que a mulher ela tem um potencial tão grande, que ela tem que ela é tão potente que ela precisa de alguém para segurar. Porque se não segurar, acontece o que está acontecendo nos dias de hoje. Minhas irmãs, tem mulher, a maioria que é fora da caixinha. As mulheres estão batendo nos homens, as mulheres estão tirando a autoridade dos homens. E a coisa, assim, tá em um nível que já saiu do controle. Então, quando o Eterno, ele vê que Eva saiu na frente, que Eva transgrediu, que Eva desobedeceu, que Eva passou por cima da autoridade,
do eterno e do seu marido. Então Deus fala assim: o seu desejo será sobre o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. O Senhor entendeu que a mulher, ela precisa estar embaixo de uma autoridade e colocou o homem para cuidar dessa mulher, para que essa mulher não fizesse mais besteira. Falando assim, né? Porque essa é a verdade. A mulher, ela precisa ser cuidada, porque se ela não for cuidada, ela faz o que ela está fazendo hoje. Ela ouve a voz da serpente e ela passa por cima do homem, ela passa por cima de todo mundo. Essa que é verdade. Porque esse potencial todo que Deus coloca na mulher, quando ele é usado por bem, ele é uma bênção. Né? Porque a mulher amamenta, ela gera, ela cuida, ela cozinha, ela é multifunções. E aí o que acontece? Hoje, Satanás, ele está fazendo a inversão dos valores e dos papéis da mulher. Ele está tirando a mulher do centro, né? Do seu centro do centro da vontade de Deus, do local que ela deveria estar, para trazer ela para o local do homem, para ela ser igual ou melhor do que o homem, porque é isso que está acontecendo. Porque esse feminismo maldito, né, criado lá no inferno por Satanás, ele já chegou nas denominações. E já vou entrar num tema polêmico disso. Por quê? Porque a mulher, quando ela sai da sua função, da função que o Criador criou ela para ser, ela sai para ser quem ela não é. E aí gera bagunça, aí gera discórdia, aí bagunça tudo, né? Porque Deus, ele instituiu os padrões. Então, quando o ser humano sai dos padrões estabelecidos pelo Eterno, né? As coisas começam a dar errado e os frutos vêm, né, para a família, para toda a sociedade, para a sociedade como um todo. Então, ainda hoje, né, Satanás continua falando com a mulher e a mulher continua dando voz à serpente, sim. Prova disso é o movimento feminista, né, que já chegou nas denominações, está aí alastrando tudo. A mulher, ela tem a sua importância, o seu valor, o seu papel de destaque dado pelo Eterno, no seu lugar, no lugar que o Eterno colocou ela. Aí, vocês já perceberam que 90% das bruxas do mundo são mulheres? Anualmente tem o encontro das bruxas, né? No Brasil, eu não sei se você tem essa informação, esse dado. Anualmente as bruxas, né, do mundo todo se reúnem, né? Em países, no Brasil, todo ano tem essa reunião de bruxas e é 90% de mulheres. Para você ver o nível que nós chegamos. Só que a coisa está tão feia que dentro, né, do sistema religioso, das denominações, a mulher, ela já está, as filhas de Jezabel, né, elas já tomaram de tudo. A gente vê mulheres de pastor que manda mais do que o pastor. Mulheres de pastor que dá ordem no próprio pastor, que o pastor não tem autoridade. Então, olha só, quando Deus ele deixa a autoridade na mão do homem, Deus sabe o que faz. É porque Deus sabia que se essa autoridade, né, saísse, né, do homem, a mulher ficasse por conta dela, ela ia fazer coisas horríveis, e é o que está se fazendo hoje. Ela saiu da cobertura, né, da proteção do seu esposo, ela saiu
do governo, da cobertura do governo do esposo para fazer o que ela quer. Ela ficou por conta, e aí é um prato cheio para Satanás, né? Porque é isso que ele quer. Porque aí ele vai continuar contando as mentiras, né? Você não precisa do homem, você pode se manter sozinha, você pode trabalhar. E aí a mulher, ela sai debaixo da autoridade da proteção do homem para virar escrava. Escrava nas mãos de Satanás. Porque daí ela começa a carregar um peso que não é dela, uma função que não é dela, e ela não consegue dar conta de ser, né, quem ela foi criada para ser e ser quem ela quer ser, fora dos padrões estabelecidos pelo Eterno. Então, vamos voltar aqui para a polêmica, né, do capítulo 11 de Coríntios, e vamos entrar em outra polêmica, né? Tudo dentro desse assunto da questão da autoridade, né? Da autoridade. Então, autoridade Deus deu para o homem. Deus deu muitas coisas preciosas, valorosas, valiosas para a mulher. Mas Deus não deu autoridade para a mulher. Por isso, ó, quando Paulo fala, né, no versículo 3 do capítulo 11, ele fala assim, ó, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Aí ele fala, né, que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua cabeça, pois é como se ela tivesse raspada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar os cabelos. E se, porém, é vergonhoso para a mulher, que a mulher cubra-se, né? Mas aqui, ó, aqui Paulo, ele justifica, né, a autoridade, né? Ele justifica a autoridade. Ele fala assim, ó, porque primeiro foi criado o homem, a autoridade foi dada para o homem, e depois, né, foi dado para a mulher. Então, quando Paulo fala assim, ó, que a mulher, né, deve ficar calada na igreja, que ele não permite que a mulher fale, que a mulher fique calada na igreja e que ela aprenda em silêncio, que ela pergunte para o seu esposo, né? Isso gera muita polêmica. Por quê? Porque o feminismo, né, que entrou nas denominações, né, elas querem, a mulher ela já tem a sua função. A própria Bíblia já deixa definido. A mulher ela pode ser conselheira das jovens, ela pode pregar para mulheres, em evento de mulheres, em chás de mulheres. O que não falta, né, funções para a mulher, né, cuidar de criança. Mas o cargo, o título, né, Deus não deu para a mulher, deu para o homem. Só que é incrível como a serpente continua, né, usando os... Foi assim que Deus disse? É assim que está escrito? Porque eu vejo muitas mulheres falar, mas não está escrito. Não está escrito isso. Então, se não está escrito, é mais um motivo que nos confirma de que não é para nós. Porque se fosse para nós fazermos ou sermos, estava escrito. Então, se não tem escrito na palavra, é porque não nos cabe. É porque não cabe a nós, né? No caso, né, do tema polêmico do pastoreio, né, feminino, né? Hoje em dia, não, já faz um tempinho que a gente tem visto, né, crescer demais, né, o pastoreio, né, feminino, a função pastoral feminina, que é óbvio que não é bíblica. É óbvio que não é bíblica, né? E aí, usa-se muitos, né, argumentos, né,
para rebater esse assunto. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara que Deus, ele desde o início, a autoridade, né, foi dada para o homem. Se a autoridade foi dada para o homem em todas as épocas, né, e Jesus, quando ele vem, ele que foi o maior defensor das mulheres, ele que deu destaque para as mulheres, ele que quebrou tabus e paradigmas, que derrubou muitos muros. Ele não deu função de autoridade para a mulher, ele deu destaque para a mulher, né? De cuidar da mulher. Que a gente vai ver que como Jesus ele cuida das mulheres e como as mulheres também cuidam do ministério de Jesus nos bastidores, que é assim como tem que ser, porque foi assim que Deus criou. Então, quando Paulo fala, né, que as mulheres fiquem caladas na igreja, em que sentido ele diz isso? É que a mulher ela não tem a função e a autoridade, né, de pregar na igreja para homens, porque se o homem é o cabeça da mulher, se o homem é líder sobre a mulher, como que ela vai exercer liderança ao seu próprio esposo? E outros homens piorou. Então, mulher, entenda que Deus te fez maravilhosa, entenda que tem muitas coisas que você pode fazer para o reino, sem necessariamente querer uma função e um papel que não é seu. Assim como as mulheres no ministério de Jesus, né? Elas estavam ali com ele o tempo todo a gente vê relatos de mulher que estava servindo a Jesus, mas Jesus não deu o papel de autoridade para nenhuma delas. Jesus chamou 12, assim como os patriarcas, né? Assim como os profetas. Tem as exceções em casos, né? Das profetisas, né? Tem juíza, tem, o Antigo Testamento cita as mulheres, né, Débora, né, Uda, só que isso não é a regra, são exceções e elas não exerciam cargo de governo sobre homens. É isso que as filhas de Jezabel não entendem. Então, o que está acontecendo? As mulheres, elas estão tomando a autoridade e a função e o papel dos homens, e os homens estão como babaca. Essa aqui é a verdade. Essa é a verdade. Você imagina eu acho tão ridículo, para dizer o mínimo, né? Que a mulher, com tanta coisa maravilhosa que Deus confiou a ela para fazer, ela queira, né? Gente, as mulheres é uma coisa assim que tá fora do normal. As mulheres, elas não querem, isso é coisa da serpente, né? Isso é coisa que a serpente coloca na cabeça delas. Não é uma questão de direitos as mulheres sempre teve. Tudo bem que houve uma época na história em que as mulheres elas foram de fato, né, maltratadas, que elas não tinham muitas conquistas que hoje elas têm, que eu acabei de falar que o próprio Jesus, né, veio ali quebrando muitos paradigmas e trazendo, né, o papel de destaque para a mulher, né, mas a mulher hoje em dia, né, as mulheres, né, hoje em dia, elas querem ser pedreira, elas querem ser motorista de ônibus, elas querem as funções dos homens, elas não estão contentes com a função que Deus deixou para ela. Por quê? Porque essas mulheres, no fundo, abri a janela aqui para a aluna sair. Eita Deus! No fundo, essas mulheres, né, usadas por Satanás dentro das denominações para causar polêmica, para causar divisão, para trazer contenda mesmo, né? Para tirar, e ainda tem mais, eu vejo muitos homens defendendo o ministério pastoral de muitas mulheres, e não é qualquer homem não, tá? Pastores grandes, pastores famosos, defendendo a função pastoral da mulher. Agora, eu pergunto para você, minha irmã, que é mulher,
que é dona de casa, a mulher, será que a mulher dá conta mesmo, né? Será que ela acha pouco o gerar, cuidar de filhos, cuidar da casa, administrar uma casa e ainda assim ela cuidar de uma instituição, de uma denominação, cuidar de gente? E aí eu pergunto, como que fica esse marido dessa mulher? Como um banana, porque qual é a função desse marido? Se ele está sendo subordinado, está debaixo da autoridade da sua mulher. Porque na casa dele, se a mulher ela exerce governo na igreja, na casa dele, com certeza, ela governa também. Porque ela já administra o lar, ela já governa o lar dela. E com certeza ele vai se tornar um banana. Vai se tornar um banana. Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Então, não tem base bíblica para o pastorado feminino. Essas mulheres que defendem o pastorado feminino, eu vou falar assim, você branda naquilo que eu falar, no mínimo, elas estão equivocadas. Mas a cegueira espiritual dessas mulheres são tão grandes que elas vão para debates, elas debatem, elas questionam e aí elas dizem assim: ah, mas não está escrito na Bíblia que mulher não pode ser pastora. Por que não está escrito explicitamente dessa maneira? É porque já existe um princípio formado. Porque no princípio de todas as coisas, Deus já definiu. Então, se Deus já definiu que a autoridade está sobre o homem e não sobre a mulher, por que Deus precisaria explicar mais? Se Deus já tinha dito e se Deus já deixou especificado que a função do homem, a autoridade está sobre o homem de prover e de governar, e da mulher de ser auxiliadora do homem e cuidar da sua casa. Aí elas usam o argumento, que quando Deus ele cria Adão e Eva, o primeiro nome de Eva foi auxiliadora, né? Por quê? Porque ela auxiliava, eles governavam, juntos. Por quê? Porque não havia entrado o pecado ainda, eles não tinham procriado ainda, eles não tinham desenvolvido o ser humano, a raça humana ainda. Então, eles estavam num plano de governo que poderia ter continuado assim se Eva não tivesse caído. É isso, minhas irmãs, que vocês precisam entender. Vocês precisam entender que no contexto da criação, antes do pecado entrar no mundo, eles governavam o quê? Sobre os animais. Eles governavam sobre a criação de Deus, se submetia a eles. Eles governavam junto. Só que depois que Eva, ela cai e ela faz o seu esposo cair, então Deus dá uma sentença. E Deus fala assim, olha, você caiu e fez o seu esposo cair. Então, qual que é a sua sentença a partir de agora? Qual que é o seu castigo por você ter feito isso? Agora, vocês dois perderam o domínio de tudo, vocês não dominam mais sobre a criação, então o seu marido vai te governar, vai te dar um freio para você não fazer tanta besteira. E se você for filha e serva de Deus, você estiver cheia do Espírito Santo de Deus, você vai aceitar isso. Porque a verdadeira serva de Deus, ela tem prazer em obedecer a sua palavra. Ela não questiona aquilo que Deus determinou. Então, Deus fala assim, olha, você tem que ficar debaixo de um governo. Porque se você sozinha, você já fez essa besteirada todinha. Se eu deixar você sozinha, Deus sabe o que faz, minhas irmãs. Deus conhece as suas criaturas. Então, quando Deus, ele corta as asas da mulher e fala assim, não, eu te fiz extraordinária, maravilhosa, com potencial infinito. E se eu não cuidar de você, você vai fazer besteira. Então, Deus fala assim, se você caiu nas lábias da sua mulher, a sua mulher fez você pecar, então agora você se vira nos 30 e você vai dar conta de cuidar dessa mulher, para essa mulher não continuar fazendo besteira. Aí você sabe o que acontece? Infelizmente, há uma falha no homem também. Por quê? Porque o homem, ele saiu de um estágio do homem autoritário, rude,
com todas aquelas características, né? E passou a ser um homem trouxa, frouxo, que a mulher faz o que quer, faz e desfaz, tira a autoridade dele e ele não faz nada. Gente, quando eu digo isso, entendam, mulheres, é autoridade com respeito, é autoridade baseada naquilo que a palavra de Deus, ele ensina para o homem de Deus. Eu estou falando aqui de homem de Deus e mulher de Deus. O verdadeiro homem de Deus, ele não vai se submeter a esse tipo de coisa. Então, Paulo, ele fala assim, ó, quero que as mulheres fiquem caladas, eu não permito que as mulheres falem, né, na igreja, mas Paulo não proíbe a mulher de aprender, e Paulo não proíbe a mulher de ensinar para outras mulheres. Quando Paulo diz que proíbe a mulher, né, de falar na igreja, é de exercer autoridade, né? De falar para outros homens, né? Porque ela está subordinada à autoridade do seu esposo. E aí eu já vi muitos pastores falar assim, ó, pastores famosos, inclusive pastores que eu gosto muito e respeito, de falar assim, ó, se a mulher está debaixo da autoridade do homem e o homem autoriza que aquela mulher, né, ela pregue, ela, né, faça uma mensagem, tudo bem. Só que aí essa autorização, né, que no caso o marido dá, e os outros homens, será que eles estão dando essa mesma autorização para que essa mulher exerça esse cargo? A verdade é que as mulheres, elas estão fazendo justamente aquilo que a serpente, né, desde o início vem falando. O que foi mesmo que Deus falou? Deus falou que é para você ser submissa e ficar debaixo da autoridade do seu marido. Ah, mas isso é cruel. Ah, mas Deus não quer que as suas filhas fiquem debaixo de homens que são isso, que são aquilo. Você acha mesmo que Deus criou a mulher e os argumentos da serpente? Você acha mesmo que Deus criou a mulher, fez a mulher tão inteligente, com tanto potencial, para ela não desenvolver esse potencial? Porque é verdade, sim, que a mulher, ela tem muito potencial. É verdade, sim, que a mulher, muitas mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, elas pregam maravilhosamente bem, melhor do que muitos homens. Isso é inegável, indiscutível. Isso é verdade. Mas isso não dá o direito delas transgredir uma norma que o Eterno colocou, porque elas podem pregar maravilhosamente bem para outras mulheres, instruir outras mulheres, assim como Pedro diz na sua carta, que as mulheres mais velhas têm que orientar as mais novas. A mulher já tem um campo missionário para ela cuidar, para ela pregar, que é a sua família. Por que a mulher, ela quer tanto esse cargo de governo, se ela já tem um governo da sua casa, se ela já tem a sua família para ela governar, para ela liderar? Por isso Paulo fala assim, ó, a mulher aprenda em silêncio, vá para a igreja, aprenda em silêncio, coloque em prática aquilo que você aprendeu na sua casa com seus filhos. É isso que Paulo diz. Paulo não está proibindo a mulher como é que se diz? De aprender. A mulher, ela pode e deve aprender, sim. A mulher, ela deve estudar a palavra de Deus para ensinar para os seus filhos, para ensinar para outras jovens, mas a mulher, ela não pode ensinar para o homem, ela não pode exercer governo sobre o homem. Entenda isso, minha irmã. Entenda isso, que quem definiu isso foi o Eterno, foi o Criador, foi quem criou. Quem criou, definiu. E por que hoje, né, as mulheres porque querem, além de todas as funções que o Eterno já deu para elas, né, de gerar, de amamentar, de cuidar, né, que já, para mim,
que sou mulher, que sou do lar, que sou mãe, eu já acho mais do que suficiente cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. E ainda tenho esse tempo aqui na minha casa para vir aqui gravar um vídeo para vocês, compartilhar da palavra para vocês. Mas eu não estou sobre a autoridade de nenhuma comunidade, de nenhuma instituição e de nenhum homem. Então, eu já acho suficiente tudo que todas as funções que Deus nos deu, de cuidar da casa, de cuidar do jardim, de embelezar a casa, de fazer comida, né? De preparar um pão, de toda essa questão da feminilidade que o Senhor colocou em nós, que é lindo de ver. E aí, por que eu não estou contente com quem eu sou? Isso há uma insatisfação. Quando a mulher ela quer, né, um papel que não é dela, que é uma função que não é dela, ela está insatisfeita com quem ela é. E se ela está insatisfeita com quem ela está insatisfeita com o Criador, porque o Criador criou assim, desse jeito, né? Com funções distintas do homem e da mulher. Então, Deus cria a mulher graciosa, Deus coloca a mulher, né, diferente do homem, o biotipo da mulher, o físico da mulher, Deus prepara para atrair o homem. O homem é atraído pelo olhar, com aquilo que ele vê, por isso que nós devemos nos preservar, nos cobrir, nos cuidar, né? Cuidar dessa beleza. Tudo aquilo que é belo e que é raro, ele não fica exposto, ele fica guardado, escondido. Você já viu um diamante valioso ele ficar exposto assim para todo mundo chegar? Não, ele fica guardado, ele fica protegido. Então, foi assim que Deus criou a mulher, para ela estar protegida, para ela estar guardada, e a sua beleza ser para o seu esposo. Então, quando a mulher ela sai, né, dessa atmosfera, né, ela sai desse plano que Deus criou para ela perde o propósito completamente. E aí ela já não está mais debaixo de obediência da palavra de Deus, ela está obedecendo a palavra da serpente. E a serpente começa, né, a fazer com que ela questione a Deus. É isso que a gente vê nessas mulheres. Elas começam a questionar a palavra de Deus. Ela começa a dizer, mas não é bem assim. Mas na Bíblia não está escrito que não pode. Mas os padrões já foram definidos, já está lá definido, né? Como que a Bíblia define tudo em relação ao ser humano. Deus, quando ele faz o ser humano, ele define os papéis do homem e da mulher em tudo. Na roupa, Deus diz que a roupa do homem não pode ser igual à da mulher, né? As vestes do homem não é igual à da mulher. Então já está tudo definido. O que provém disso vem do maligno. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então a cultura do mundo, ela é a cultura de Satanás. O modismo do mundo é o modismo de Satanás. Então, se você é serva de Deus, você vai ter prazer naquilo que a palavra de Deus nos orienta a ser. Então, minhas irmãs, aprenda uma coisa: tudo aquilo que não está na orientação da palavra provém de Satanás, mesmo que esteja dentro das denominações. Isso não provém de Deus. E olha, digo mais uma coisa para você: se você é fiel a Deus, procure uma denominação que realmente siga os princípios da palavra, porque as denominações, elas já se corromperam, elas já estão desviando da origem, do fundamento que Deus deixou, para ouvir a voz da serpente. Aí você vê mulheres, né, de todo tipo, exercendo uma função que não é... minhas irmãs, isso é vergonhoso, isso é uma vergonha, né? Você tem que ter prazer em ser quem Deus te criou para ser. Você tem que ser feliz, porque Deus, ele te honrou e te fez, né, para ser justamente do jeito que a palavra ordena que nós sejamos. Por que a mulher quer tanto essa questão
do papel do homem. Por que a mulher quer tanto? Isso é coisa da serpente para envergonhar Deus e para envergonhar o homem. O homem na sociedade, ele está totalmente desmoralizado, descredibilizado. O papel do homem está sujo, na lama. Esses dias eu vi um comercial, com certeza vocês já devem ter visto, se não todas, mas algumas já viu, de um chocolate que é umas bolinhas coloridas. Você sabe que chocolate é isso que eu tô falando. E aí, no comercial, o esposo está sentado com a sua família no sofá. Eles estão na frente de uma TV. E aí, quando passa, né, algo na TV, este homem, que é o pai da família, ele começa a gritar histérico, assim, sabe? Se borrando de medo, e a família toda em volta, assim, tipo, olhando para ele. Então, qual é a leitura que a sociedade, ela tá passando do homem? Que o homem é um covarde, que o homem é um frouxo, que o homem é um medroso e um cagão, e que ele não tem capacidade de defender a sua família. Então, é isso que Satanás está trazendo. Ele está pegando a imagem de Deus, né, no homem, e fazendo chacota, e pegando a mulher e tirando do local que Deus colocou ela como auxiliadora deste homem no seu lar, e trazendo ela para ocupar o papel do homem. Então, Deus criou o homem com força física, né, diferenciada da mulher. Para quê? Para que esse homem proteja a sua família, proteja a sua prole, para que ele, né, seja o herói da sua família, seja o guardador da sua família, proteja a sua família. Aí, Satanás, ele vem mostrando o homem justamente desse jeito, como um pai frouxo, medroso, que não tem a capacidade de proteger a sua família. Então, é isso que a sociedade está trazendo. E quando Paulo diz, não vos conformeis com esse século, é o que está acontecendo hoje. As denominações, elas estão se tomando forma do mundo. O mundo já entrou, não é que vai entrar, o mundo já entrou nas denominações. Essa que é a verdade. Porque se um homem, né, nem todos os homens são pastores, mas o homem que recebe a vocação de pastor, e ele está pastoreando um campo, ele está pastoreando uma igreja, esta mulher, ela não vai ser auxiliadora desse esposo seu, que é o pastor, auxiliando ele no cuidado dessas ovelhas? Sim, minhas irmãs, sim. Ela não precisa ser a pastora para ela cuidar. Por quê? Porque se o pastor está cuidando de um rebanho, se o pastor está cuidando de famílias, vai chegar uma hora que o pastor vai atender um casal, e essa esposa de pastor vai auxiliar o seu esposo junto à esposa desse casal, junto às outras mulheres da igreja, ali com as mulheres, com as jovens, cuidando das crianças. Então você vê que tem o espaço da mulher, que a mulher, ela vai trabalhar ali nos bastidores, servindo a Deus e servindo o seu esposo, ao mesmo tempo que ela não necessariamente ela precisa, né, estar lá como a líder, porque pensa, a função pastoral, ela desempenha vários trabalhos, né? Dentro da função pastoral, tem o batismo, né? Tem o funeral. Você imagina, 3 horas da manhã, a esposa tendo que se ausentar de casa, porque ela tem que ir ali fazer um funeral de um irmão que descansou em Cristo, e o seu marido, ele fica lá, deitado dormindo, enquanto a irmã vai, ou então ele vai junto com ela, né? Porque não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Se ela é a pastora da igreja, logo ele não é. Ele é o esposo do pastor, ele é o esposo da pastora. Então, se a mulher tem que sair para cumprir uma agenda pastoral, né, fora de casa, longe de casa, ou num evento como esse, no caso, que é um sepultamento, um velório, ele vai acompanhar a mulher, o quê? Como o esposo da pastora. Isso é feio demais, isso é ridículo demais. Isso não tem a ver com os planos de Deus, meus irmãos, porque Deus não criou assim.
né? Não foi o plano original de Deus. Então não adianta as feministas disfarçadas de pastoras, né? Que estão aí dentro das denominações, né? Ganhando espaço, ganhando palco, falando bonito, né? E ardilosamente, né? Não adianta elas querer usar nenhum artifício, porque aqueles que são despertos não são enganados. Quando Deus cria, Deus define, Deus não deixa nada inacabado e nem pela metade. Então, quando Deus cria, Deus define. Então, não existe pastora, não existe ministério pastoral. Pode reclamar, pode espernear, pode sapatear, pode argumentar, pode falar de Débora, de Uda, pode falar o que quiser. Não tem base bíblica para mulher pastora na Bíblia. Essa é a verdade. Muitos pastores debatem, muitos pastores, né, defendem que a mulher já exerce, ela só não tem o título, né? Por quê? Porque elas querem um espaço que não são delas, porque Deus não deu, e não é porque falte a elas, né, o que fazer. Não, tem nos bastidores, né, tem muitas coisas, né, assim como a gente vai ver aqui no decorrer, né, dos estudos, o quanto as mulheres se dedicaram no ministério de Jesus, e Jesus não chamou nenhuma delas, né, para ser discípula. Não chamou nenhuma delas para ser diácona, né? Tem as diaconisas, mas elas não exercem função de governo, né? É diferente, né? É diferente. Tem os diáconos e as diaconisas que eles trabalham no serviço, né? Servindo, mas eles não exercem cargo de liderança, né, na função, como a função pastoral, que é totalmente diferente. Então, minhas irmãs, esse é o posicionamento não meu, esse é o posicionamento da palavra de Deus. Quando Paulo, ele diz que a mulher não deve falar na igreja, né, que ela deve aprender, né, calada. E quando ele traz aqui todas as orientações, ele traz essas orientações fundamentadas e baseadas no princípio de quando Deus criou e estabeleceu. Então, tudo está conectado, ligado, tá bom? Então, não existe, né? Deus deu à mulher dons extraordinários, maravilhosos. Olha uma coisa maravilhosa, que os dons, né? A função pastoral Deus deu para o homem, mas os dons do Espírito Deus deu para o homem e para a mulher. O dom de profecia, por exemplo, é um dom que tanto os homens, né, quanto as mulheres, né, receberam esse mesmo dom, né? Mas tem coisas que é específicos, né? É específico para o homem. E se você ama e obedece a palavra de Deus, né? Você nunca vai questionar, você vai obedecer e não vai distorcer aquilo que a Escritura diz. Então, esse vídeo está ficando longo, né? Vou parar por aqui. E amanhã, né? A gente continua, né? Aquilo que o Espírito Santo de Deus quiser trazer para nós, tá bom? Então, estude essa questão do cabelo, né? Só complementando aqui o que eu falei em relação aos cabelos, a vaidade, queridos, a vaidade, ó, cuidado é diferente de vaidade, é só uma pincelada. Você ser cuidadoso, você ser limpinho, andar limpinho, cheirosinho, cuidadinho é uma coisa. Agora, a vaidade é quando ela descaracteriza aquilo que é natural para fazer você parecer algo superficial. Então, olha só, Deus, quando cria, Deus é o Deus da diversidade, ele cria diversidade. Quando ele criou o ser humano, né? A gente vê pessoas de cores diferentes, por exemplo, de cores de tom de pele diferente. Você vê pessoas de cores de cabelos diferentes naturalmente, sem ter que usar tinturas nenhuma. Você vê pessoas morenas naturalmente, você vê pessoas loiras naturalmente, você vê pessoas castanhas, com cabelo castanho naturalmente. E você vê, né, uma porcentagem muito pouca, que é rara, mas que existe, que é de cabelos ruivos, os ruivos naturalmente, né? Davi mesmo era ruivo, né?
Então, Deus, quando ele faz a sua criação, né? Ele que gosta da diversidade, ele já cria diversificado, né? Deus cria vários tons de pele, Deus cria vários tons de cabelo. E Deus, quando ele cria o ser humano, ele não cria todo mundo no mesmo padrão, perfeitinho, não. Deus cria uns com os cabelos cheios de cachinho. Deus criou outros com cabelos lisos. E Deus cria outros com cabelos ondulados. E Deus cria outros com cabelos mais crespos, né? Mas Deus criou, é o seu natural. Uma coisa é o seu natural, outra coisa é aquilo que é modificado. Porque quando eu aceito quem eu sou do jeito que Deus me criou, né? Eu estou satisfeita com quem eu sou. Eu estou satisfeita, né? Eu entendo que o meu Criador me criou assim porque há propósito em ele ter me criado assim. A partir do momento que eu começo a modificar a minha imagem, a minha semelhança, eu começo, né, a pintar o meu cabelo, porque eu não gosto da cor do meu cabelo. Eu começo a fazer essa mudança, eu começo a me descaracterizar de quem eu sou. E aí é como se eu dissesse assim para Deus: olha, Senhor, o Senhor me fez assim, mas eu não gostei de como o Senhor me fez. Eu não gostei que o Senhor me deu esse cabelo preto, porque eu não quero meu cabelo preto. Eu quero meu cabelo vermelho. Então isso é espírito de rebeldia, né? É rebelião contra o Criador. Porque o Criador, olha, queridos, é assim. O Criador, quando ele te criou com todas as características que ele quis colocar em você. Inclusive, quando ele te manda aqui para a terra, para um lar, não é você que escolhe a sua família, ele te coloca em uma família porque ele tem propósito para você lá. Por isso, só tem uma coisa que duas coisas Deus não escolhe por nós. O nosso cônjuge, somos nós que escolhemos, é nossa responsabilidade, e a aceitação ou não da salvação. Mas a família que você nasce é Deus que escolhe. Os filhos que você tem é Deus que te dá. Não é você que escolhe, é Ele que te dá. E tudo que Deus nos dá com propósito. E será que nós temos entendido isso? E perguntado para Deus: Senhor, me mostra qual que é o teu propósito de ter me colocado nessa família. Faz com que eu consiga enxergar o meu propósito aqui nessa família e ser quem o Senhor me criou para ser. Então, queridas, é isso. O vídeo já estava bem longo. Então, Deus, ele criou tudo muito lindo, maravilhoso e perfeito. E Satanás, como ele é um invejoso e ele quer desfazer tudo aquilo que Deus fez, então ele começa a trazer tudo isso, né? Ele começa a descaracterizar o ser humano, né? Tirando as características original do seu Criador para se parecer com ele, tá bom? Então, queridas, olha, que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você possa pensar, refletir, orar e meditar e estudar, né, as escrituras. Não acredite na voz da serpente. Todos os padrões para a humanidade já está definido na palavra de Deus. Nós não vamos distorcer a palavra de Deus e nem contradizer. Se Deus disse, né, está dito, e nós cremos. Porque assim como Jesus, ele foi obediente ao seu Pai. Jesus, ele não veio mudar nada que o Pai definiu. Jesus, ele veio obedecer o Pai em tudo aquilo que o Pai disse. E obedeceu o Pai, obedeceu até o fim. E nós também, como filhos, como filhas, né, melhor dizendo, como filhas obedientes, nós estamos debaixo, né, da autoridade do nosso marido, debaixo da autoridade da palavra. E nós vamos seguir em obediência, né? E nós não vamos questionar os preceitos da palavra, porque quem questionou, né, se deu muito mal. Quem questionou
Foi Satanás, né? E levou essa dúvida, né, para Eva. Então, a palavra do Eterno, ela é muito clara, né, nesse sentido. É muito clara nesse sentido. Deus definiu papéis para a mulher e para o homem. Então, minha amada, fica na sua função. Fica no posto que o Senhor te colocou de auxiliadora, de ajudadora, de esposa, de mãe, de amiga, de ser aquela que vai orientar as jovens, de ser aquela que vai orientar outras mulheres, entendeu? Que vai falar para mulheres, que vai orientar outras mulheres, crianças, jovens e adolescentes que tanto precisam de nós mulheres, né? Como essa auxiliadora, essa ajudadora, essa cuidadora, essa dona de casa, né? Então é isso. Queridas, é isso aí. Fiquem todas na paz do Eterno, na Shalom de Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Cheiro!